o giro do presidente Lula pelo Caribe não deixa de ser, embora não seja para isso que tenha sido planejada a viagem, mas acaba sendo um teste para a capacidade da política externa brasileira de exercer influência na área e de ver quanto que o presidente Lula consegue levar adiante o que é, digamos, a não declarada ambição dele de ser a grande figura do chamado Sul Global. Confira. Lula foi a São Vicente e Granadinas participar da cúpula da CELAC, bloco composto por 33 países da América Latina e Caribe, que busca atuar na solução de problemas comuns às nações que integram o colegiado. O presidente vem repetindo que o chamado Sul Global precisa se unir para se livrar da dependência das principais economias. A expressão se refere a países em geral mais pobres, com maiores índices de desigualdade e que foram receptores do domínio colonial. Nas últimas décadas, contudo, muitas dessas nações, como China, Índia e Brasil, ganharam força geopolítica e econômica no contexto global. Às margens da cúpula da CELAC, Lula terá um encontro com o presidente venezuelano Nicolás Maduro. A reunião acontece em meio à busca por uma saída diplomática para a disputa entre Guiana e Venezuela pela região de Essequibo. Nesta quinta-feira, Lula esteve com o presidente de Guiana, Irfan Ali, e afirmou que trabalha para que a América Latina seja uma zona de paz no mundo. Ele negou, entretanto, ter discutido o assunto com o líder guianense e também disse que não tratará da questão com Maduro. Por que não discutimos? Porque não é o momento de discutir, era uma reunião bilateral para discutir desenvolvimento, para discutir investimento. Mas o presidente sabe, como sabe o presidente Maduro, de que o Brasil está disposto a conversar com eles a hora que for necessário, quando for necessário, porque nós queremos convencer as pessoas de que é possível, através de muito diálogo, a gente encontrar a manutenção da paz. A expectativa é de que Lula e Maduro discutam um impasse sobre a eleição presidencial na Venezuela, prevista para o final do ano, conforme estabelecido por governo e oposição no Acordo de Barbados, firmado em outubro de 2023. À época, Maduro garantiu realização de eleições livres e auditáveis, o que parece cada vez mais distante. No final de janeiro, a Suprema Corte venezuelana barrou a candidatura da líder de oposição, Maria Corina Machado. No mês seguinte, o governo de Maduro expulsou funcionários da Agência da ONU para os Direitos Humanos na Venezuela. País com maior poderio político e militar da América Latina, o Brasil é tido como ator-chave para a estabilidade da região. Lula até agora tem optado por não criticar Maduro abertamente, em linha com a posição tradicional do PT sobre o país vizinho. Tiago, há dois grandes aspectos aí, um mais aberto, que é o Brasil e a sua participação nos fóruns que representam países do chamado Global South, e o outro aspecto mais específico ao qual eu acho que a gente podia se dirigir nesse primeiro momento. Lula tem duas tarefas aí nessa viagem. Uma, ele tem que, de alguma forma, trabalhar o que é a crise entre a Venezuela e a Guiana. Duas, ele tem uma crise com a Venezuela, que é uma ditadura que não cumpre acordos firmados, sobretudo quando esses acordos implicam eleições que podem colocar o regime em perigo. Como é que Lula vai indo? Bom, o Lula está buscando há tempos uma oportunidade para que ele possa exercer esse papel de mediador. Ele tentou com a Ucrânia e com a Rússia, recentemente também no Oriente Médio. Então, agora que surge essa oportunidade, o importante é que ele tome um posicionamento que não seja favorável a nenhum dos dois lados. E é claro que a amizade do Lula com o Maduro e desse governo com a Venezuela deixa essa situação um pouco complicada e a Guiana ela olha isso com um pouco de desconfiança. Eu passei a última semana inteira na Guiana, conversei com membros do governo, com o primeiro-ministro, com ministros, com o próprio presidente Ali brevemente, e existe uma expectativa muito grande do lado brasileiro. Primeiro, que o Brasil demova a Venezuela da ideia de tentar buscar alguma solução militar. Isso inclui diminuir também a sinalização militar. O governo da Guiana entende que toda mobilização militar feita pela Venezuela tem mais intuito doméstico do que externo, mas mesmo assim cria muita instabilidade na região.
E segundo, é que o Brasil convença a Venezuela de que a Corte Internacional de Justiça é o caminho viável e o caminho necessário para se debater esse assunto. Isso é o que Guiana espera do Brasil, isso é o que a comunidade da CELAC e dos países do Caribe, entre todos da região, esperam do Brasil, e é isso que o Brasil tem total capacidade de entregar, principalmente pelo relacionamento que o Lula tem com Maduro. O Tiago se referiu à questão Essequibo-Venezuela. Cabe a nós agora se referir à questão Maduro-ditadura venezuelana. Uhum. O que o Lula consegue? Nada. Ou quer? Nada. Acho que fica evidente que o governo Lula não gosta da Maria Corina Machado. A gente já teve depoimentos aqui, né, de fontes. Dela mesma. E pessoas tipo Celso Amorim, essas pessoas que rodeiam o presidente Lula, que acham que ela não é uma candidata adequada. Porque ela é de direita. Porque ela é de direita, ela é liberal, ela é pró-Estados Unidos. Então, o governo brasileiro tem parti pris, né? Tem posição tomada. E para pegar o gancho do que o Tiago... Aliás, entendemos agora porque que o Tiago está queimado de sol, né? De lá, não é do inverno de Washington, do sol da Guiana. Traz informações preciosas da Guiana, né? Muito bacana isso para nós. Mas, enfim, como o Tiago disse, quer dizer, para você ser mediador, você tem que ser visto como estando exatamente no centro, né, equidistante em relação às duas partes. O Lula não é assim em relação à Ucrânia, não é assim em relação a Israel e não é assim em relação à Guiana. Não é visto assim, né? E, aliás, a Guiana não, desculpa, não é visto assim em relação a Maria Corina Machado, né? Vamos trazer para o... Acho que em relação à Guiana, sim. Acho que em relação à Guiana ele conseguiu uma situação equidistante e isso foi bacana. Ali ele conseguiu exercer uma liderança, uma mediação que foi muito boa. Mas em relação à questão interna da Venezuela, a oposição venezuelana identifica o Lula como alguém que sempre, historicamente, há mais de 20 anos, apoia o regime chavista. Então, ele não tem nem desejo, nem condições de pressionar o Maduro. E qual seria o incentivo para o Maduro deixar o poder e provavelmente ir para a cadeia em seguida? O que você tem captado nas suas conversas nas áreas políticas, no Planalto e no Itamaraty, sobre o que Lula considera possível em relação especificamente a Maduro? William, amanhã tem uma expectativa, porque tem uma agenda política interna acontecendo na Venezuela, né? Hoje a gente noticiou bastante isso ao longo do dia aqui na CNN, material do Pedro Venceslau, de um acordo ali, foram oferecidas para a Autoridade Nacional Eleitoral Venezuelana 27 datas, né, para a realização de eleições. Então, hoje, no Palácio do Planalto, a expectativa é de que amanhã, no encontro, tenha uma sinalização mais clara de que o Maduro possa, de alguma maneira, optar ou escolher ou fazer alguma sinalização para o Lula dessa realização. Até agora, nesse 1 ano e meio, 15 meses de governo Lula 3, não conseguiu nada, não tem nenhuma sinalização clara de realização de eleições. Né? Você tem, foi muito bem sucedida a operação diplomática do Itamaraty na questão de Essequibo, da Guiana com a Venezuela, mas nada concreto ainda sobre realização de eleições. Mas hoje, em razão dessa agenda doméstica, havia uma expectativa de amanhã, durante o encontro, ter algum sinal mais claro. Mas sempre que eu converso lá, sempre tem essa expectativa. Sim. Quando vai acontecer alguma reunião, seja do Lula com Maduro, seja das diplomacias dos dois países. Isso sempre tem uma expectativa otimista, mas até agora nada concreto. Tiago, vamos àquele segundo aspecto, que é a pretensão brasileira de Lula, sobretudo, pessoal, de ser visto como uma das vozes, ou talvez a própria voz de influência do Global South, entendido na visão de mundo do Lula e do seu principal assessor internacional, o embaixador Celso Amorim, como um permanente conflito entre os ricos do norte e os pobres do sul, e nesse permanente conflito, essa espécie de luta de classes internacional, Lula surgiria como uma voz de muito prestígio, influência e capacidade de condução desses países entendidos. A expressão geográfica não dá para aplicar, né? Porque nem todos ficam no sul, mas enfim, vamos usar ela como ela está sendo usada.
E a gente nota na imprensa internacional, o Economist anteontem, agora o Foreign Affairs ontem, uma série de questionamentos muito contundentes em relação à capacidade do presidente brasileiro de exercer esse papel. Olha, um dos grandes problemas é quando você se autoproclama líder. Isso é uma situação que você precisa ser escolhido por aqueles que são os liderados. Segundo, é o processo de liderança de algo que não tem uma caracterização clara. Não existe uma definição clara. Inúmeros países que fazem parte desse Global South, eles têm uma percepção diferente do que é o Global South, ou de quais são suas ambições. E o Brasil, infelizmente, não é um país que consegue congregar todas essas ambições difusas. É importante lembrar para o telespectador que dentro desse modelo de Global South, você tem países como Índia, como a Venezuela, como a Guiana, como a China, como Tanzânia. Você tem inúmeros países que têm objetivos completamente diferentes e muitos deles não têm nem o conhecimento primário sobre o Brasil e as capacidades do Brasil para enxergar o Brasil como líder. Então, aí eu acho que existe, primeiro, um problema muito grave de compreensão do que se trata esse aspecto ou essa busca por liderança. Segundo, como que uma liderança ela pode ser exercida se a prática e a narrativa da democracia não é o ponto essencial daquele país que quer liderar os outros? Existe um problema grave de antagonismo em relação ao Global North, seja o que for, aos países do Norte, onde a busca pela compreensão do Norte, ela passa pelo antagonismo ao Norte. Isso é algo que é completamente contraditório pela própria lógica do que vários países desse Global South almejam em relação à sua participação no mundo, à sua participação nas relações internacionais e dentro da comunidade internacional. Então, acho que o Brasil ele poderia, em tese, sim, ser uma liderança, mas ele tem que ser uma liderança não de tudo. Ele tem que ser a liderança de um tema muito específico, que poderia ser a democracia. Mas aí entra um problema-chave, que é a contradição e diretamente se opor aos países que são muito próximos ao Brasil, como a Venezuela, como Cuba e como vários outros. Então, eu acho que existe, primeiro, um problema muito claro de definição. E a liderança, ela não é... Você não se coloca como líder, você é escolhido líder. Bom, se a gente entende a atual contestação da ordem internacional, basicamente, como no momento parece caracterizada como tal, não é simplesmente um reducionismo praticado por nós da imprensa, de descrever esse embate geopolítico como autocracias versus o que a gente possa chamar de valores ocidentais democráticos ou de sociedades abertas, e é claramente uma clivagem muito forte. Na acepção que o Tiago emprega, é difícil o Brasil ter liderança se ele considera que o apelo que países ocidentais fazem aos valores democráticos não passa de um pretexto para poder manter o Sul pobre, marginalizado e subjugado. A gente, na nossa concepção digamos, do mundo, tal como ela se manifesta nas declarações do Lula e seus assessores, essa conversa de democracia nunca foi outra coisa senão um pretexto para invadir outros países, Iraque 2003, ou Líbia mais tarde, ou o que seja. O que justifica, na visão do Brasil, a postura dos autocratas. Eles sim dizem, o que o Ocidente faz é de uma enorme hipocrisia. O que eles pretendem é sempre nos manter baixo da bota. É uma liderança do revisionismo, né? Do revanchismo contra a ordem baseada em regras. E aí, nesse ponto, realmente, o Brasil, eu sou analista internacional, mas sou cidadão brasileiro, o Brasil está num momento muito ruim mesmo, né? Porque entre os dois polos das forças políticas que dominam o país, se tem um líder golpista, né, cujos seguidores dizem que a derrota de Bolsonaro foi fraudada, isso na pesquisa das pessoas que estavam aqui na Avenida Paulista no domingo, pessoas que querem ditadura, uma parte deles, e aí do outro lado, o outro líder que concorre com esse, que é o presidente Lula,
tenta se projetar como um líder das ditaduras do mundo, né? Porque o Sul global, em grande parte, é composto por ditaduras, por regimes autoritários. E é por isso que o presidente Lula coloca, e aí o Caio estava descrevendo, o objetivo do presidente Lula é que o Maduro anuncie eleições na Venezuela. Eleições fraudulentas, que só dão um verniz de legitimidade para uma ditadura. E isso já contentaria o presidente Lula. Então, você vê que o conteúdo democrático, que inclusive espelha os valores da sociedade brasileira, e, aliás, o presidente Lula, né, lutou contra uma tentativa de golpe há pouco mais de um ano, e não só o presidente Lula, mas o Brasil, né, teve que fazer frente a uma tentativa de golpe. E aqui na nossa região, a democracia foi conquistada com muito esforço. Então, a maior parte dos países que o presidente Lula e que o Brasil precisaria liderar são democracias e, por isso, resistem a essa projeção de um presidente que não defende claramente a democracia e que, ao contrário, defende as ditaduras. Então, essa é uma contradição interna na projeção do presidente Lula e do Brasil, né, no sentido mais amplo, porque não só o presidente Lula, mas a outra corrente política também não tem sólida defesa da democracia. Então, com essa incoerência interna, o Brasil não vai realmente se projetar nem sequer na região onde ele teria condições de se projetar, porque ele é uma potência média regional. Então, esse posto que o presidente Lula disputa não vai ficar para o Brasil, vai ficar para a China com o posto de voz do Global South. Claro, a ditadura China, que tem o poder militar e econômico para fazer Mas isso. Eu separaria isso na percepção, na minha leitura de como o governo olha isso, essas questões, o que tem o Palácio do Planalto. Você, como é que o governo Eu acho que ele separa, e eu acho que faz sentido separar, abrindo uma divergência que a gente já divergiu outras vezes aqui em relação a isso. Eu acho que o governo enxerga a questão autocracias versus democracia como uma contradição ou uma colocação que o Ocidente, principalmente os Estados Unidos e os americanos, tentam vender e impor para dividir quem está comigo e quem está com eles. Então, isso é uma coisa, na análise de política externa, que eu sinto que o Itamaraty e o Palácio do Planalto faz. Então, eu não relacionaria a questão democrática, democracia versus autocracia do Brasil para fora, com uma questão democrática do Brasil para dentro. Eu acho que é indubitável, que assim, não há dúvida de, assim, o próprio Lula, outros tantos candidatos disputaram várias eleições, ninguém tentou dar golpe de 85 para cá, enfim, isso é uma coisa. Outra coisa é você olhar e tentar se adaptar a uma lógica que na cabeça deste governo, pelo menos, e da diplomacia brasileira, é uma lógica que os Estados Unidos tentam impor. Estados e Unidos, aí o Brasil... Do Joe Biden ou do Donald Trump? Não, e aí o Brasil... O Brasil, quando vai para os Estados Unidos, volta com um aperto de mão, algum compromisso de trabalho e por aí vai. O Brasil, quando vai para a China, volta com dinheiro. E aí eu acho, e eu noto, que tenta ter uma posição muito mais pragmática. Porque para o Brasil não interessa, isso é o que eu noto, que a China seja uma ditadura se a China pôr dinheiro aqui dentro. É isso. Né? E não adianta os Estados Unidos propagar os valores democráticos universais se tem uma relação com a gente morna. Essa é o que eu sinto das conversas, que é a visão deles. Certo? Nós vamos ter ótima chance de prosseguir na conversa. A nossa querida Fernanda Meintzer, nossa editora-chefe, está brava comigo no ponto, dizendo que temos mais assuntos a abordar nesse WW. Isso não é desrespeito ao público. Eu sei que o nosso público adora esse tipo de conversa também. A gente volta a ela. E não é minha intenção aqui, de forma alguma, de parar esse debate. Muito menos de que o Tiago não possa participar. Desculpe, Tiago, está acabando o tempo. Ponha a culpa na minha conta de time management. Queria agradecer muito a sua disposição de participar aí de Washington, da nossa roda, Tiago. Dar nossa boa noite a você aí nos Estados Unidos. Muito obrigado. Muito obrigado, um prazer e um abraço a todos.